Olá, eu sou o Buga e esse é o Nissan GT-R 2012 Black Edition. Esse carro recebeu um trabalho completo de detalhamento. Nesse vídeo eu vou mostrar como foi esse trabalho, o que foi feito nesse carro e também alguns detalhes e curiosidades do Godzilla. Como esse GT-R, no caso, ele é 2012, é de se esperar que ele tenha bastante marcas, bastante defeitos na pintura já, bastante coisa para corrigir. Mas normalmente esses esportivos eles são muito bem cuidados, eles rodam menos também e acabam sofrendo menos com a ação do tempo. Como sempre, é feita uma limpeza completa em todo o carro. Eu inicio pelas rodas, uma limpeza detalhada, descontaminando as pinças de freio, disco de freio, toda a caixa de roda. Após a limpeza das rodas, da parte rodante, suspensão, eu gosto de fazer a limpeza do motor, que são as partes mais delicadas, as partes com mais detalhes e normalmente com a sujeira mais pesada aderida. Aí sim, depois disso, eu faço a limpeza da carroceria. Esse primeiro banho de espuma funciona como uma pré-limpeza. É nessa hora que você solta as partículas maiores que estão aderidas à pintura. Isso acaba sendo muito importante porque evita maiores danos que podem ser causados depois com a fricção dessas partículas. Após isso é feita uma limpeza tradicional e aí sim, como nesse caso aqui já é um carro 2012, é feita uma descontaminação com clay bar em toda a carroceria. Isso já elimina muita coisa que pode dar contaminação cruzada no equipamento depois. A limpeza do interior também é bastante minuciosa. Eu faço uma limpeza em todos os vãos, todos os materiais que tiver no interior, uma boa limpeza no couro, alcântara, fibra de carbono, tudo que tiver. O que for possível, eu aplico algum tipo de proteção. É feita uma hidratação no couro. Se tiver partes envernizadas, como fibra de carbono, é colocada uma proteção especial para isso. Aí sim, depois de toda a limpeza no carro, toda essa descontaminação, a pintura já está livre de ceras antigas, de coatings, qualquer coisa que tenha sido aplicado e está pronto para começar o tratamento e a recuperação do verniz. Nesse caso aqui ele tinha alguns micro-riscos, mas ainda bem não tinha nenhum tipo de holografia, nenhum tipo de dano muito forte no verniz, não tinha nenhuma parte do verniz que estava com a camada muito fina, quer dizer, provavelmente esse carro era um carro imaculado nesse sentido, não tinha recebido nenhum tipo de polimento muito agressivo, alguma coisa. E isso é ótimo, é um bom ponto de partida para poder fazer um trabalho excepcional. Então é feita uma recuperação de todos esses micro-riscos, riscos mais fundos, se tiverem na carroceria. Aí depois dessa primeira etapa de recuperação mais pesada, aí é feito um trabalho de embelezamento mesmo da pintura. Que aí é a hora que vai puxar brilho, que vai nivelar de vez tudo, deixar com o máximo de reflexo possível. Nesse caso aqui, como é um esportivo, né, é normal que tenha muitas pedradinhas, então é feita uma pinceladinha aqui e ali para dar uma disfarçada em alguns pontos que tiverem mais visíveis. A questão dos acrílicos também é cuidada, as lanternas, os faróis, normalmente eles são bem riscados porque é um material sensível, é um material delicado, e depende da forma como for feita a limpeza, ele vai riscar, ele vai danificar. O sistema de escapamento também foi totalmente recuperado. É feito um polimento, né, nas ponteiras e aplica uma proteção para evitar que elas fiquem pretas com tanta frequência. Aí após toda essa recuperação, todo esse tratamento feito na pintura, todo esse embelezamento, que nesse caso aqui foi de cerca de 40 horas de trabalho, é hora de descontaminar de novo, remover tudo que tiver de excesso de produtos que foram usados para ir entrar com a proteção. Nesse caso aqui foi usado um coating cerâmico de altíssima qualidade da CarPro, o C-Quartz. É um coating que dá um pouco de trabalho para aplicar, ele é bem espesso, tem que fazer partes por partes na carroceria, você vai fazendo quadradinhos e vai removendo o excesso, vai trabalhando devagar. E só a aplicação desse coating me levou mais ou menos umas 4 horas de trabalho. Essa mesma proteção é aplicada nas rodas também, pinça de freio, escapamento, algumas partes do interior também foram aplicadas. E é isso, agora eu vou mostrar como foi o resultado desse tratamento, como ficou o carro e também mostrar em detalhes o que faz o GT-R ser o carro que é, ser o carro tão querido, um carro tão cultuado por todo mundo. Tem muitos motivos para isso.
A história do Skyline começa nos anos 60, ainda com uma marca chamada Prince, que produziu o primeiro Skyline. Nos anos 70, a Nissan acabou comprando essa marca e já na segunda geração do Skyline eles fizeram o primeiro GTR, que era o popular Hakosuka, Hako de quadrado e Suka porque no japonês Skyline se pronuncia Sukairain, daí ficou Suka. Essa primeira fase do Skyline, do GTR, vai até os anos 80, ali começo dos anos 80, quando ele tem uma pausa. E aí em 89 que começa a linhagem desse carro aqui, com o R32. Ele já era um carro 6 cilindros, biturbo, com declarados 280 cavalos, mas tinha muito mais. Foi um carro extremamente vencedor nas provas, nas corridas que disputou turismo. E foi evoluindo para o R33, o mais famoso R34, que é um carro que qualquer pessoa que jogou Gran Turismo ou pelo menos assistiu Velozes e Furiosos sabe qual é. Foi quando ele se tornou popular de verdade para o mundo inteiro. E até aí, até o R34, ele era um carro somente voltado para o mercado doméstico japonês, para o mercado interno. Foi com esse carro aqui, o R35, que a Nissan conquistou o mundo e conquistou as pistas e todos os recordes. E como todo mundo sabe, esse carro é um destruidor de recordes de tempo de pista. É um carro que quando foi lançado ele chegou detonando tudo. E mesmo não tendo uma cara de super esportivo tradicional como um Lamborghini, uma Ferrari, ele destruiu o tempo de todos os concorrentes, de todo mundo quando foi lançado. Parecia uma magia negra, parecia o que esses japoneses fizeram. E para começar a destrinchar um pouquinho do porquê que esse desempenho é tão absurdo nesse carro, eu vou começar falando do motor. Esse é o VR38, o motor do GTR, ao contrário dos antepassados, que eram um 6 linha biturbo, nesse caso aqui ele é um V6. E tem um motivo para isso. O motor V6 é a conformação de alto desempenho de menor tamanho possível, né? São só 3 cilindros por bancada, então ele é muito mais curto que um 6 linha. E o motivo para isso, o motivo para essa escolha, além da potência toda que ele resulta com os 2 turbos, é o fato de que assim a Nissan conseguiu montar ele atrás do eixo dianteiro e a transmissão é montada à frente do eixo traseiro. O balanço de peso do GTR é quase perfeito, né? 53% na dianteira e 47% na traseira. Aí você pega esse balanço, adiciona isso um motor V6 biturbo 3.8. Nesse caso aqui ele já é um motor 2012, original de fábrica, ele tem 550 cavalos mais ou menos, mas esse aqui tem um pouco de preparação na questão da indução de ar, questão de programação, escapamento. Então aqui já está na casa dos 650 cavalos. É muita potência para um motor tão pequeno. Cada V6 do GTR é montado à mão por um Takumi na casa da Nissan. Eu acredito que tem 4 ou 5 engenheiros da Nissan e são eles que fazem cada um dos motores. A montagem é bem minuciosa, tem até vídeos na internet como que essa montagem é lindo de ver. E tudo isso é pensando na qualidade de construção mesmo. São motores de altíssima performance e são motores muito subdimensionados. Eles saem de fábrica com uma montagem incrível e boa parte dos recursos, boa parte dos materiais nobres que a Nissan pôde dispor para esse carro foram na parte da mecânica. Porque além desse desempenho absurdo, o GTR antigamente, quando ele foi lançado, ele tinha a questão de que ele era muito barato em comparação aos concorrentes. Ele custava 3 vezes menos, às vezes 4 vezes menos que alguns carros que eram os esportivos mais fortes da época. Você olha para o GTR, ele não parece um carro tão aerodinâmico quanto uma Ferrari, um Lamborghini, até mesmo um Porsche. Ele é um carro extremamente pesado, tem mais de 1.700 quilos. E é difícil acreditar que esse carro gera toda a downforce que ele gera. Esse visual dele, que parece quadrado, musculoso, ele não tem aquela frente em cunha super baixa, mas mesmo assim com as soluções de aerodinâmica da Nissan, esse carro foi esculpido no túnel de vento. E só aqui na dianteira ele gera quase 200 kg de downforce quando está em alta velocidade. Ele tem esses dutos aqui, que são todos funcionais, logicamente, e o assoalho dele é plano. Então tem muita coisa que está escondida, tem muita coisa desse carro que faz ele ter esse desempenho que está bem escondida nesse visual. Mas o pulo do gato do GTR realmente está como funciona o torque vetorial dele. O diferencial dele trabalha em conjunto com as pinças de freio para atuar como vetor de torque, tanto na entrada quanto saída de curva. Então, quando você vai apontar numa curva com o GTR, milissegundos de várias soluções entram em ação para jogar o carro mais para dentro ou mais para fora de curva, para saída. Esse torque vetorial, você imagina como é o modo que um tanque de guerra ou um trator de esteira faz as curvas, que ele trava uma lagarta e só gira outra e assim ele gira no próprio eixo. Agora você imagina isso de forma muito, muito, muito menor,
que é a forma que funciona aqui. Quando você vai entrar numa curva quente com ele, a pinça de freio vai dar uma mordidinha bem de leve na roda interna da curva, junto com o controle do diferencial, e isso vai dar uma jogada no carro, como se ele fosse ser jogado dentro do próprio eixo, sabe? Assim ele aponta na curva de uma forma muito violenta. A maioria dos carros, esse tipo de coisa funciona só como controle de estabilidade, mas a Nissan deu um jeito de fazer isso funcionar de forma ativa o tempo todo no carro. Nesse caso, como esse é um GTR Black Edition, ele vem com essas rodas da Race forjadas, são rodas levíssimas, e elas servem para acomodar esses discos de freio inacreditável de grande, eu acho que tem 380 milímetros cada um, e a pinça fica justa, não consigo nem colocar um dedo aqui entre a roda e a pinça, realmente é o tamanho necessário. Esse carro aqui, quase todo ele é baseado na função maior do que da forma. Se ele tem alguma coisa, é porque ela serve para alguma coisa. Nada foi colocado aqui em vão. Dá para acreditar que o desenho desse carro já tem 11 anos de idade? O GTR foi mostrado a primeira vez para o público lá em 2001, já como um conceito bem esquisitinho, que depois foi mostrado novamente como já quase a produção final em 2005. Era basicamente esse desenho aqui, ele tinha umas lágrimas, sei lá, umas olheiras na frente, no farol, que ainda bem que eles tiraram fora, porque era bem feio mesmo. E daí em 2007 foi apresentada a versão final de produção dele. Ele carrega vários elementos das gerações anteriores, coisas que eu gosto muito, principalmente a traseira, né, que as lanternas remetem exatamente à R34, e isso é uma coisa que vai no fundo da nostalgia. O desenho dele tem esses cortes, essas linhas extremamente retas, bem definidas, já se fala, né, de uma nova geração, mas esse aqui com certeza já virou um clássico. Não vai ser como os anteriores, né, porque a produção dele foi muito maior, já foi um carro de produção mundial, mas ele é um carro que tem muito carinho por todo mundo, né, muita gente é fã, tem muita piazadinha aí que cresceu vendo esse carro como o destruidor de tudo, como o carro que ganhava de todo mundo, como que era o melhor, tu botava no videogame, ele era o melhor, e tudo isso criou uma aura em volta dele, assim, que nunca vai ser apagada. Agora aqui no interior dele a gente consegue ver uma série de comodidades que fazem ele ser mais usável até no dia a dia que a maioria dos esportivos, dos super esportivos. Ele tem uma cacetada de porta-trecos. O interior dele não é o mais bem acabado possível que você possa imaginar com os materiais mais nobres, porque quando a Nissan fez esse carro, ela já fez pensando em fazer um esportivo que tivesse um desempenho brutal, mas ao mesmo tempo conseguisse manter o preço um pouco mais abaixo, porque os japoneses têm um pouco essa tendência, desde sempre os esportivos japoneses eram um desempenho incrível, mas no requinte, no luxo, eles ficavam atrás. E aqui não é diferente. Ele tem bons materiais, ele é bem feito, ele é bem construído, mas não tem aquele requinte todo de um carro europeu. Em contrapartida, ele é um carro extremamente fácil de usar. Tudo nele funciona bem e tudo que está descrito, tudo que está aparente, faz aquilo que você acha que faz. Você não se engana com nenhum botão aqui. É tudo muito simples. Falando primeiro da parte mais interessante, né, que é toda essa parte aqui do console, que é onde você coloca tudo no modo Race. Aqui você coloca o diferencial, suspensão, controle de tração, tudo no modo de pista. E aí você libera a fúria total do Godzilla. Daí sim que ele demonstra tudo que ele é capaz de fazer. Por outro lado, você pode deixar tudo de forma mais confortável, principalmente a suspensão e os controles de tração dele, para você poder usar ele no dia a dia sem ficar tomando susto. Mas mesmo assim, o carro é extremamente sensível. O pedal dele, o pedal do acelerador dele é uma coisa inacreditável. Eu demorei para me acostumar a manobrar aqui, porque qualquer encostadinha ele parece que é cavocar, inclusive de ré. Esse carro, eu tenho certeza que ele fica comendo pneu de ré, esse negócio. Então, realmente ele demonstra essa brutalidade toda, e ele demonstra todo o peso dele. Mesmo quando você vai dar uma voltinha assim, você sente a densidade dele, você sente esse peso absurdo que ele tem, essa impressão de que ele está sentado no chão mesmo, que ele não vai desgarrar por nada. No mais, tem aqui no interior tem toda essa parte, os bancos dele, no caso esse aqui o Black Edition tem essa configuração de cores, os bancos da Recaro, Concha, muito bom o apoio, confortáveis, achei mais confortáveis do que eles aparentam ser, bastante agradável nesse sentido. Ele tem os bancos atrás, mas é mais uma punição do que uma carona para alguém, você levar alguém aí,
Mas de toda forma eles estão aí, coisa que nos concorrentes de desempenho não tem. Aqui, em todo caso, você pode carregar alguém, ou pelo menos carregar alguma coisa, mala, alguma coisa aí atrás. Ele tem um sistema de som da Bose, que é não precisa nem falar, né? Tem um baita, um subwoofer no meio dos bancos traseiros aqui. O volante dele, as borboletas são grandes, as borboletas são presas na coluna. Um painel simples, básico, como tem que ser. Somente para fácil leitura, você não se perde em nada. Mas se você quer uma coisa diferente, uma coisa divertida, aí sim, aí é nessa tela aqui que está todo o negócio. O Nissan GT-R, o Skyline, tá para Gran Turismo como o Gran Turismo tá para o Skyline. Então a Polyphony Digital, que é a produtora, né, que é a desenvolvedora dos games do Gran Turismo, ela ficou a cargo de produzir essa tela aqui da central dele. E nessa tela você consegue ver tudo que é tipo de informação de desempenho do carro. Não é GPS, não é essas coisas que importam aqui. Ele tem também, mas não é isso que interessa. O que interessa são as informações de desempenho. Você consegue ver pressão de tudo que é tipo de fluido, temperatura, força G de frenagem, de curva. Você consegue mexer em tudo. Você consegue customizar para aparecer aquilo que você quer que apareça. E o layout é todo do Gran Turismo. Isso é uma coisa que para quem jogou tanto esses games, você tá vendo isso ao vivo, é surreal, chega a ser surreal você poder experimentar de verdade aquilo que você vê em 3D na televisão. É incrível, eu tô apaixonado nesse negócio. Quanto de resto, ele é um carro extremamente simples. O que eu gosto muito, eu já falei em outros vídeos, já falei outras vezes, eu sou muito afim de carro assim, carro simples, carro sem firula. Ele não tem nenhum friso cromado onde não precisa ter, ele não tem funções que não precisam ter, ele não tem nada, ele tem o mínimo de conforto possível para poder custar o que ele custa, mas é tudo voltado para desempenho. As pessoas que falam por aí que o GT-R não é legal de guiar, que o GT-R tem um monte de babá eletrônica e coisa e tal, é porque nunca nem ligaram um para saber o que é esse negócio. Cara do céu, que carro. Eu não consigo nem falar mais. Meu Deus, que carro. E é isso, eu falei um pouquinho desse carro. Eu podia ficar falando horas e horas. Dá pra fazer 8 horas de vídeo falando, porque é um carro que não existem adjetivos suficientes para demonstrar qual que é a sensação de poder trabalhar num carro desse, de realizar esse sonho mesmo. É mais um carro que eu risco da lista. É um carro que eu queria muito tempo trabalhar nele, eu queria muito tempo mexer, saber como é que é de verdade, destrinchar um pouco essa aura dele e entender o que faz ele ser o que ele é. Ele é um carro como qualquer outro, só que ele tem um negócio diferente, ele tem uma sensação diferente, uma pegada diferente. Eu não sei se é porque eu sou apaixonado por carro japonês, eu não sei se é porque ele realmente é assim, talvez para algumas pessoas ele não represente tanto. Desde criança eu vendo o GT-R nos games, né, no Gran Turismo, aquele da Calsonic, o R32 da Calsonic, o R34 da Nismo, o 400R, aquelas coisas absurdas. Aí no Gran Turismo 4 veio o conceito desse GT-R aqui, daí, nossa, foi a primeira vez que eu vi, foi no videogame o conceito. Aí parece que esse carro aqui foi feito pensando no jogo e o jogo foi feito pensando nele. E é muito legal você ver, é quase como você tirar um personagem da tela assim e trazer para a vida real. É uma coisa que eu não consigo nem descrever a sensação. E agora, aproveitando que ele está com o motor quente, eu vou gravar o urro do Godzilla para eternizar nesse vídeo.